O homem que ficou conhecido como Maníaco do Parque após uma série de crimes praticados no Parque do Estado, em São Paulo, é o Francisco de Assis Pereira. Ele, que hoje tem 56 anos, foi preso por assassinar 11 mulheres e tentar assassinar outras 9 mulheres no ano de 1998. Entretanto, ele confessou 11 assassinatos e 23 ataques, sendo condenado por crimes de estupro, estelionato, atentado violento ao pudor e homicídio. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu decidi trazer pra vocês a história do Maníaco do Parque. Então se você nunca ouviu falar, o que eu acho difícil, mas se você nunca ouviu falar, eu deixo avisado que é uma história pesada. Então se você é muito sensível a esse tipo de conteúdo, ou conteúdo de ação sexual, se isso é um gatilho pra você, pensa bem se vale a pena você estimular esse tipo de gatilho, beleza? Então agora que o recado já tá dado, bora pro vídeo. Então primeiro vamos entender quem é o Maníaco do Parque, da onde ele surgiu, onde ele nasceu. Francisco de Assis Pereira nasceu em Guaraci, em São Paulo, dia 29 de novembro de 1967. Molestado pela tia materna quando era criança, o Francisco passou a desenvolver uma fixação por seios e acabou vivendo uma infância muito tortuosa até virar o Maníaco do Parque que a gente conhece. Apesar disso, a mãe dele diz que ele foi uma criança normal como qualquer outra, nasceu gordinho, demorou a andar e falar, mas que mesmo assim o pequeno Tim, como ela costumava chamar o seu filho, foi tão amado quanto os outros irmãos. No laudo oficial feito após a prisão do Francisco, o psiquiatra Paulo Argarati Vasquez alertou que o Francisco cresceu traumatizado depois de ter sido criado próximo ao matadouro de bois. Ele diz ali que uma das coisas que o Francisco via muito na infância era aquele matadouro, né? E ele ficava lá sentado enquanto os bois eram mortos. E para uma criança, para uma pessoa muito nova, é um trauma terrível, né? Ver vários bois sendo mortos ali. Isso segundo o relatório do psiquiatra. Ali no início da vida adulta, o Francisco teria sido seduzido por um patrão e aquilo ali foi a primeira coisa que despertou os desejos por relações homossexuais por parte do Francisco. Inclusive o jornalista e escritor Ulisses Campbell também fala sobre isso, e ele fala que o Francisco queria ter sido mulher. É um dos relatos que ele conta na biografia que ele escreveu sobre o Maníaco do Parque. Bom, depois desse episódio com o patrão dele, né, o Francisco teve o órgão sexual mordido por uma namorada gótica. A partir daí, o Francisco sempre teve problemas para ter relações com outra pessoa. Parece que ele se envolveu com essa menina, né, e a menina era um pouco mais ousada do que ele esperava, e ela mordeu de uma forma que prejudicou o Francisco pela vida inteira. Antes dos crimes, o Francisco também mostrou esse outro lado dele, né? Uma travesti que ele se relacionou e que ele viveu por mais de um ano, constantemente apanhava dele, recebia socos no estômago, tapas no rosto. E isso é exatamente o que as vítimas sobreviventes relataram dele, né? É exatamente o mesmo tipo de agressão. Claro que elas sofreram agressões muito piores, mas as agressões vão por essa linha. Por conta da experiência que eu falei com vocês, que ele viveu com essa namorada gótica dele, né? Ele começou a sofrer de dispareunia, que é a dor presente durante um ato sexual. Isso dificultava ali que ele conseguisse consumar a relação sexual, né? O que deixava ele muito frustrado e muito chateado, e ele acabava descontando nas mulheres. Os crimes do Maníaco do Parque. Antes da investigação dos crimes em série, o Francisco já tinha sido intimado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, né, o DHPP. Essa intimação foi para esclarecer a utilização de uma folha de cheque em nome de Isabella Frankel, que ele tinha utilizado para a compra de um capacete. E ele alegou que aquele cheque estava sendo utilizado com a permissão da Isadora e que ela seria uma namorada dele, né? Mas na verdade a Isadora era mais uma de suas vítimas. Como não tinham ainda suspeitas levantadas sobre o Francisco, o policial aceitou aquela versão e aí ele foi liberado. Em meados de julho de 1998, a polícia de São Paulo encontrou os corpos de 6 mulheres no mesmo lugar no Parque do Estado com sinais de violência sexual. E eles já desconfiavam, né, que aquilo se tratava da mesma pessoa, né, de um serial killer, um assassino em série. Na época dos homicídios, o Francisco já trabalhava nessa empresa próxima à delegacia, né, que é a empresa de motoboys que eu falei pra vocês. Depois dessa indagação com relação ao cheque, o Francisco ficou um pouco inseguro e repentinamente, ali pouco antes da polícia ir atrás dele, na empresa que ele trabalhava para investigar os homicídios, ele pediu demissão. Deixou um bilhete se desculpando, dizendo que precisava sair do trabalho. Inclusive, o chefe dele informou isso à polícia e disse que achou isso muito esquisito. No dia anterior a um dos homicídios do Francisco, ele cometeu o deslize de abordar uma garota em meio a um desses episódios psicóticos dele, né? Mas aí a menina disse que não poderia acompanhá-lo naquele momento. Essa menina disse que recebeu um cartão de visita do Francisco e lá ele estava identificado como Jean, né? Mas só que tinha o telefone da empresa onde ele trabalhava. Lembra que eu falei pra vocês pra guardarem essa informação? Ele colocou justamente o número da empresa de motoboys que ele trabalhava naquela época, pro caso dela se interessar, né, com o caça-talentos, entrar em contato com ele e ele, claramente, né, iria encontrá-la.
Essa moça relatou isso tudo pro DHPP, logo ligou para aquele telefone que ela indicou e eles perceberam e ligaram os pontos. E viram que era o mesmo local que eles tinham investigado por conta da compra do capacete. O Francisco tinha muito essa habilidade de convencimento, né? Ele mexia muito com a fragilidade das vítimas. Ele mesmo diz que ele conseguia identificar quando as mulheres estavam mais tristes e mais cabisbaixas, e normalmente esse era o alvo perfeito para ele, né? Ele costumava coletar todas as informações, ele deixava as mulheres falarem: olha, o que você tá passando, me conta sobre os seus problemas e suas dificuldades. E depois ele aparecia usando todos aqueles argumentos como se ele fosse a resolução de todos aqueles problemas. As pessoas acabavam simpatizando com ele e acreditando naquele falso carisma que ele implantava ali, né? Ele fazia muito isso no metrô também, a linha da estação de Jabaquara. Muitas vezes ele dizia que ele era caça-talentos, uma linha de cosméticos, de modelos e algo assim. Ele sempre passava aquela sensação de escassez, né? Olha, essa oportunidade é única, você não pode perder. E, né, venhamos e convenhamos, a pessoa fragilizada, a pessoa, às vezes, com a cabeça longe, muitas vezes caíam naquele golpe ali, né? Inclusive, ele dizia que era visível a permissividade dessas vítimas, né? Entre aspas, claro, porque elas nunca imaginavam com quem elas estavam lidando. Mas ele percebia essa diferença na abertura de espaço para ele, consoante as emoções e a situação que aquela pessoa parecia estar passando naquele momento, né? Às vezes com problema no relacionamento, também ele se aproveitava muito quando eram nessas situações, porque a mulher tá muito fragilizada, tá muito apta a ouvir outras pessoas, às vezes está afim de ouvir outros homens, talvez por um sentimento de vingança ou de aconchego. Então isso para ele era o alvo perfeito, segundo o que ele mesmo relatou à polícia. Então, depois de cobrir todas aquelas mulheres de elogio, as mulheres que tinham baixa autoestima, ele dizia que elas tinham um lindo sorriso, um lindo olhar, que as curvas eram lindas, enfim, ele cobria aquelas mulheres de elogios, dizia que elas seriam muito importantes em uma suposta revista, né? Oferecia um ótimo cachê, né, para ser uma situação mais atrativa. E aí ele convidava essas moças para um ensaio num ambiente ecológico. Daí é onde ele levava essas vítimas para um lugar mais reservado e cometia todos aqueles crimes. Inclusive, ele chegou a relatar que ele já começava a julgar aquelas mulheres no caminho, né? Por exemplo, ele conseguia convencer aquelas mulheres quando ele passava da cerca, que era um local mais reservado, né, para onde ele levava as vítimas, ele dizia que ele já passava com esse pensamento de bem feito, você veio, já mudava, ele já começava a xingar as mulheres, ele já começava a dizer que elas iriam morrer, ele mudava completamente e ele punia as mulheres por terem aceito aquele convite. Inclusive, a mulher que não aceitou o convite, que foi quem denunciou, né, aquela moça que ele entregou o cartão, ele falou sobre ela e disse que agradeceu dentro dele mesmo por ela não ter aceitado aquele convite, porque ele tinha uma vozinha dentro dele que dizia para ele matar e outra bem mais fraca dizendo para ele não matar. Então tudo no fim só dependia da permissividade das vítimas, né? Segundo o próprio Francisco. Disse que ele tentou convencer muitas outras além dessa, né, que pegou o cartão dele, mas muitas delas também não deram bola pra ele, e ele disse que pra essas ele também agradecia internamente. Vale lembrar que todas essas moças eram menores de 24 anos, tá? Era o padrão dele. E uma dessas vítimas foi a Selma Ferreira Queiroz. No dia 3 de julho de 1998, ela desapareceu e no dia seguinte, um homem telefonou pra irmã dela e informou que a moça teria sido sequestrada. E essa pessoa pediu um resgate de R$1.000, dizendo que voltaria a ligar no final da tarde. Só que a pessoa não ligou, né? E nesse mesmo dia, o corpo da Selma, infelizmente, foi encontrado no Parque do Estado. A Selma estava nua, com sinais de estupro e espancamento, e nos ombros, nos seios e no interior das pernas tinham muitas marcas de mordida. A Selma morreu estrelada e o último sinal de vida da garota foi pro namorado, quando ela avisou que não chegaria a tempo para assistir ao jogo do Brasil contra a Dinamarca com ele, mas disse que estava a caminho de sua residência e, infelizmente, a Selma nunca chegou em casa. Encontraram muitas dessas vítimas com marcas de mordida, nos ombros, na coxa, todas nos mesmos lugares, né? E esse padrão, né, como todo serial killer, ele foi extremamente cruel em todas essas situações. Hoje o Maníaco do Parque é recordista em receber cartas no presídio e eu juro que eu nunca vou entender esse tipo de coisa, gente. Tem um vídeo aqui do Wade Wilson no canal, inclusive se você ainda não assistiu, corre aqui pra assistir. É surpreendente a quantidade de pessoas que tentam de alguma forma romantizar o assassino. É realmente muito chocante, né? Se você ainda não viu esse vídeo, não esquece. Clica. Vou deixar os cards aqui pra você assistir depois desse vídeo, tá bem? Além dele receber todas essas cartas, o cara chegou a ficar noivo na cadeia, gente. Só que aí ela separou dele depois de ter percebido comportamentos estranhos. Ela disse que percebeu ali muita coisa esquisita na personalidade dele. Gente, estranho seria se ele tivesse virado um príncipe, né, gata? Me ajuda a te ajudar.
Apesar dessa pena de 260 anos de prisão, a previsão é que ele seja libertado no ano de 2028, porque a pena máxima brasileira é de 30 anos de reclusão. Gente, um cara que matou esse tanto de gente só ficaria até 2028 na cadeia. Mas, porém, entretanto, alguns psiquiatras bem famosos disseram que há o risco dessa decisão ser indeferida, né, em função do estado mental irreversível dele, né, ele é um psicopata. E aí, em setembro de 2018, o Ministério Público solicitou à Justiça, né, ali uma nova execução de exames do estado mental do Francisco para impedir a soltura dele, né, e esperamos que isso funcione, porque não é possível que esse cara seja solto daqui a 3 anos, gente. Mas se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo se você já conhecia essa história e o que você acha disso, né, da nossa pena máxima ser só de 30 anos de prisão para esse tipo de crime, né, que tira a vida de pessoas ali que tinham muito mais de 30 anos para viver. Então comenta aqui embaixo pra gente debater um pouco sobre esse assunto, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!